Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. O novo comercial da Líder Magazine, de Natal, né? Ano novo, sei lá. E tem a participação do ex-pastor, ex-cristão, Kleber Lucas. Por que eu digo ex? Porque ele está numa vida de pecado e quem vive no pecado não é evangelho, ou seja, não está no evangelho, então não é evangelho. Ele criou um novo evangelho para ele viver, ele está vivendo lá. Não estou aqui para criticar o pastor. O negócio é o assunto do comercial. O comercial tem 4 representantes de 4 religiões. O candomblé, o judaísmo, o catolicismo e botou Kleber Lucas para representar o evangelho. Em primeiro lugar, que o evangelho nunca vai ser representado por um pastor ou por uma pessoa que quer. O evangelho, ele é representado fortemente por um só, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o representante do evangelho. Quando nós tratamos de alguma coisa a respeito de pessoas que morreram, alguma instituição, ou então uma pessoa vem e torna-se representante dessa instituição. No caso do Evangelho, o nosso representante morreu, mas ressuscitou, está mais vivo do que nunca. Se o nosso representante, se Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo é o representante do Evangelho. E ponto final. E o comercial começa mostrando, cada um fazendo as suas adorações, os seus ritos, né, religiosos. E entra depois uma narrativa de uma mulher que ela fala exatamente assim: a gente tem que ter fé na harmonia. A nossa fé nunca vai ser em harmonia. A nossa fé sempre vai ser em Cristo. Essa harmonia que eles querem colocar ali, porque o comercial é uma armadilha. Você tem que perceber que é uma armadilha. Eles não querem tornar uma boa entrosação, vamos dizer assim, entre os religiosos. Não é isso. Isso nós temos que fazer por obrigação. Você não tem que discriminar ninguém porque a religião dele é outra coisa. Não, você tem que respeitá-lo e não aceitá-lo. Aceitar jamais. Mas você tem que respeitar porque é a decisão dele. Assim como você tem a tua, ele tem a dele. E você tem que respeitar. Agora, aceitar a fé dele como certa, que Deus está lá, essa palavra harmonia é isso. Ele quer dizer que a gente tem que ter fé na harmonia. O que é harmonia? Que Deus está em toda a religião. É isso que eles querem dizer. E Deus não está em religião. Deus não está em religião. E a harmonia? O que Jesus Cristo diz? Se vocês pensam que eu vim trazer a paz, vocês estão muito enganados. Eu vim trazer a guerra. É o que Jesus disse. Jesus disse: eu vim botar a mulher contra o marido, o pai contra o filho, o irmão contra o irmão. Então, você já vê que nós temos que ter esse confronto espiritual, mas não pode ser carnal, porque a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue. A gente tem que todo o tempo rejeitar esses tipos de religião e se concentrar em Cristo, porque Cristo é a nossa religião. Ponto final. Para outro lugar, aí fala assim: já é tempo da gente pensar, né, no que nos une, né? Já é tempo de lembrar, tá ali? Já é tempo de lembrar o que nos une, não o que nos separa. Então, é exatamente o que eu acabei de falar. O que nos une? Nós cristãos evangélicos. O que nos une? Cristo. Porque a unidade da igreja é Jesus. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Ou então, o que nos une? A cabeça, é o corpo, é a igreja. Ou então, nós nos unimos a Cristo. E não o que nos separa. Mas o que nos separa do mundo é justamente Cristo. Porque somente os que estão em Cristo, nova criatura é. Os que não estão, não é nova criatura. Ou então, tem uma divisão. O que nos une, já é tempo de lembrar o que nos une, nós lembramos. O que une a igreja é Cristo. Mas aquele que não quer ser igreja, não está unido conosco.
A religião dele, a fé dele, que nós respeitamos, nunca vai nos unir de maneira espiritual, nunca, jamais. Porque o comercial é religioso e a armadilha é essa. E nós não temos que nos unir espiritualmente com aquele que tem um jugo desigual. Nunca, jamais. Ele tem a fé dele, beleza. Você é teu inimigo? Jamais. Vou te odiar? Jamais. Mas ter uma comunhão com você, ou uma comunhão com quem não crê em Cristo, não crê na Bíblia, nunca, jamais. Isso não pode acontecer. E isso nunca vai acontecer. Muitos já estão até dentro desse mesmo credo. Todos nós temos que conviver, cada um com a sua fé, mas sabendo que Deus esquece isso. Biblicamente, isso é impossível. Isso nunca vai acontecer. Se alguma pessoa quiser Cristo, ela tem que vir para Cristo. Ela tem que abandonar. Agora eu vou falar religiosamente. O católico tem que abandonar o catolicismo. O candomblecista tem que abandonar o candomblé. O judeu tem que abandonar o judaísmo. O budista tem que abandonar o budismo. Por quê? Porque somente em Cristo há salvação. Nenhuma dessas religiões salva ninguém. É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. É o que a Bíblia, eu estou postando aqui o que a Bíblia diz. E a fé do cristão, ela tem que ser em Deus e na sua palavra, que é Jesus Cristo. Do contrário, esquece a tua salvação. Se você pensa do jeito que o comercial mostra, você precisa se converter. Se você pensa que todas as harmonias, que você tem que ter fé numa harmonia religiosa, espiritual, com quem é de credo diferente, esqueça a sua fé. Você veio para ser luz e você não veio para se misturar com trevas. A Bíblia que diz isso. Se você diz que é luz e vai se misturar com credos, que na verdade, biblicamente, são trevas, como é que nunca vi misturar luz com trevas? Não existe isso. Ou você passa a iluminar eles, ou você escurece igual a eles. É isso que a Bíblia diz. E para botar ali o Kleber Lucas, não é nada fácil. O Kleber Lucas, ele é aquele tipo de crente que quando o evangelho passa a ser pesado demais para ele, eles criam um novo evangelho para eles poderem viver em harmonia e poder aceitar os seus erros e poder adorar da sua maneira desse jeito. Cria-se um novo evangelho porque o evangelho atual fica complicado para eles. Então é isso, meus amados. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.